Olá! Hoje vamos explorar uma ferramenta que é, sem dúvida, um dos pilares da biotecnologia moderna: os vetores de expressão de genes. Podemos imaginá-los como verdadeiras fábricas moleculares em miniatura. São eles que nos permitem produzir desde a insulina, que é vital para milhões de pessoas, até as mais avançadas vacinas. Basicamente, eles impulsionam a ciência de maneiras que antes eram apenas teóricas. Bem, o que exatamente define um vetor de expressão? Ele vai muito além de um simples vetor de clonagem, que apenas copia o DNA. A sua real função, o seu propósito, é dar vida a um gene. Ou seja, ele instrui uma célula hospedeira a ler uma sequência de DNA que foi inserida, transcrevê-la em RNA mensageiro e, por fim, traduzir essa informação para produzir a proteína desejada. Em essência, ele é a ponte que converte o código genético em um produto funcional. Certo. Agora, vamos analisar a sua estrutura. Para que um vetor de expressão funcione de forma eficiente, a sua arquitetura molecular precisa ser extremamente precisa. Vamos então dissecar os componentes que formam a espinha dorsal de qualquer vetor de expressão. Ao observar este mapa de um vetor genérico, fica claro que ele é uma peça de engenharia genética. Trata-se de uma molécula de DNA circular, onde cada segmento, cada região foi cuidadosamente selecionada para cumprir uma função específica. Todos esses componentes juntos orquestram a produção de uma proteína, e a ausência de qualquer um deles comprometeria todo o processo. O mais interessante aqui é a sinergia entre esses componentes. A origem de replicação, por exemplo, assegura que, a cada divisão da célula hospedeira, o vetor também seja copiado. Já o marcador de seleção funciona como um filtro, garantindo que apenas as células que de fato incorporaram o nosso vetor consigam sobreviver no meio de cultura. O sítio de múltipla clonagem é a porta de entrada para o nosso gene de interesse e o promotor age como um interruptor, que diz à célula quando e com que intensidade ela deve começar a produzir a proteína. É um sistema elegantemente controlado. Um ponto crucial que precisa ser compreendido é que não existe um vetor de expressão universal. A escolha da ferramenta correta depende inteiramente do organismo hospedeiro que será utilizado e, claro, da complexidade da proteína que se deseja produzir. Cada sistema, seja ele bacteriano, de levedura ou de mamífero, exige um vetor projetado sob medida para funcionar corretamente. A escolha do sistema hospedeiro é, portanto, uma decisão estratégica. Procariotos, como a bactéria E. coli, são as verdadeiras usinas da biotecnologia. São de baixo custo, crescem rapidamente e geram altíssimos rendimentos de proteína. Qual é o problema, então? Eles não conseguem realizar as modificações pós-traducionais, aqueles retoques finais que muitas proteínas complexas, como as humanas, necessitam para se tornarem ativas. É exatamente aí que entram os sistemas eucarióticos, como leveduras e células de mamíferos. São mais caros, mais lentos e mais complexos de cultivar, mas são indispensáveis para produzir proteínas funcionalmente idênticas às originais. Este é um excelente exemplo de um vetor eucariótico, o cromossomo artificial de levedura, conhecido como IAC. O que o torna especial é que, além dos elementos básicos de um vetor, ele possui componentes específicos de eucariotos, como a sequência de replicação autônoma, ou ARS, e um centrômero, o CEM. Esses elementos permitem que ele se comporte quase como um cromossomo extra dentro da célula de levedura, o que o torna capaz de carregar e expressar fragmentos de DNA muito, mas muito maiores do que os vetores plasmidiais comuns. Agora, quando o alvo são as células de mamíferos, e especialmente em aplicações terapêuticas, os vetores virais são as ferramentas mais poderosas que temos. Utilizando a maquinaria de vírus que foram modificados em laboratório, como os lentivírus, é possível inserir o gene de interesse diretamente no genoma da célula hospedeira. O resultado disso é uma expressão gênica estável e de longa duração, uma característica essencial para aplicações como a terapia gênica. E existe ainda outro sistema eucariótico notável, que é o de baculovírus em células de inseto. Ele consegue combinar o melhor de dois mundos. Por um lado, a alta produtividade que vemos nos sistemas bacterianos, e por outro, a capacidade de realizar modificações pós-traducionais complexas, similar ao que acontece em células de mamíferos. E um bônus de segurança crucial: o vírus utilizado nesse sistema não tem a capacidade de infectar vertebrados. Certo. Agora que já entendemos a estrutura e os tipos de vetores, vamos ver como essa tecnologia sai do laboratório e impacta diretamente a sociedade. Veremos como ela se transforma em produtos e terapias que vão da pesquisa básica de ponta até a produção industrial em larga escala. Este gráfico deixa bem claro o alcance dessa tecnologia.
O setor farmacêutico foi completamente transformado, utilizando vetores para produzir biofármacos complexos como hormônios, anticorpos monoclonais e fatores de coagulação. Logo em seguida, temos a produção de vacinas e de enzimas para uso industrial. E, claro, a pesquisa básica, que representa a base de tudo, continua a usar essa ferramenta para expandir as fronteiras do nosso conhecimento. A produção de insulina humana é talvez o exemplo mais emblemático do poder dos vetores de expressão. Antes dessa tecnologia, a insulina utilizada era extraída de fontes animais, como pâncreas de porcos e bois, o que gerava problemas de pureza e reações alérgicas. A engenharia genética permitiu produzir insulina humana idêntica em micro-organismos, garantindo um fornecimento estável, seguro e em larga escala que revolucionou por completo o tratamento do diabetes para milhões de pessoas no mundo todo. Mas como tudo isso acontece na prática, dentro de um laboratório? A seguir, vamos acompanhar um guia simplificado do processo, desde a inserção do gene no vetor até a purificação da proteína final. O fluxo de trabalho geralmente começa com a clonagem, o gene de interesse é inserido no vetor. Depois vem a transformação, etapa em que o vetor recombinante é introduzido nas células hospedeiras. A seleção é um passo crítico. Nela, eliminamos todas as células que não receberam o vetor. Com a cultura de células correta em mãos, passamos para a indução. Damos um sinal químico para que as células comecem a produzir a proteína em massa. E por fim, na etapa de purificação, as células são rompidas e a nossa proteína de interesse é isolada e purificada de todos os outros componentes celulares. E terminamos com uma questão que nos projeta para o futuro. A biologia sintética hoje já permite não apenas o uso de componentes genéticos que existem na natureza, mas também o design de circuitos biológicos completamente novos. Isso abre um leque de possibilidades para a criação de vetores ainda mais eficientes e para a produção de biomoléculas com funções inéditas, que podem ir desde novos medicamentos até biocombustíveis avançados. O potencial, ao que tudo indica, parece ser limitado apenas pela nossa criatividade científica.